noite, senhoras e senhores. Paulo Beninsky aqui, delegado de polícia no estado de São Paulo, deputado federal pelo PL de São Paulo. E hoje, no Veredito Podcast, vamos entrevistar Fernando Holliday. Valeu, meu irmão. Obrigado por ter vindo, cara. Eu que agradeço. Obrigado. Prazer estar aqui com você, Paulo. Fernando, a gente se encontrou em Brasília, acho que faz umas 2 semanas aí, mais ou menos. Foi a primeira oportunidade que eu tive de te encontrar pessoalmente. Foi uma correria insana, mas eu já acompanho o seu trabalho há bastante tempo. Eu acho que é difícil uma pessoa em São Paulo que não conheça você ou já não tenha visto alguma coisa do seu trabalho. E eu queria que você tentasse resumir da forma mais objetiva possível o que faz um vereador em São Paulo. Essa é uma pergunta de muita gente, né? Mas depois que eu entrei como vereador, eu percebi que o principal papel mesmo é de um fiscalizador e intermediador. Acho que você gasta a maior parte do tempo como vereador fazendo isso. Porque você recebe muitas reclamações de coisas que o Poder Executivo deveria estar fazendo, o prefeito, as secretarias, etc. E aí você fica intermediando essa relação entre o cidadão e o Poder Executivo. Então você vai lá verificar as condições do hospital, as condições da escola, por que está faltando vaga na creche. E aí, a partir dessa intermediação, dessa cobrança, é que você vai, digamos, gastar a maior parte do seu tempo, inclusive aos finais de semana. E durante terça e quarta é muito parecido com Brasília mesmo. Terça, quarta e quinta, né? Aí as discussões em plenário, projetos de lei voltados principalmente, claro, para o funcionalismo municipal, que é muito grande realmente, e você gasta muito tempo regulamentando esse funcionalismo, e algumas outras discussões que aí impactam mais diretamente a vida das pessoas, né? Que é IPTU, ISS, cobranças de impostos, etc. Mas eu diria que esse é basicamente o resumo aí das nossas funções. Eu tenho a sensação que, da mesma forma que a população tem mais contato com a polícia militar, e aí, né, falando aqui da minha experiência como delegado de polícia. Então, que a população tem mais contato com a polícia militar do que com a polícia civil. E aí, quando você fala polícia, né, no imaginário das pessoas, o que aparece é o policial militar, porque em algum momento da vida elas já precisaram de um policial militar. Exato. Eu acho que da mesma forma está associada a imagem do político ao vereador. Sim. Porque eu acho que é o político que a maior parte de brasileiros já teve contato. Com certeza. Assim, eu nunca tinha apertado a mão de um deputado federal na minha vida. E aí me tornei deputado federal. Uma coisa muito bizarra. É verdade. Né? Porque, assim, já tinha visto de longe um estadual em algum evento da polícia, alguma coisa assim, o governador e tal. Mas o vereador, ele tem esse contato mais direto. Por ter esse contato mais direto, o trabalho do vereador ser oposição ou ser situação em relação ao prefeito, ele é um choque maior também? É mais desgastante? Com certeza, com certeza. Tanto é que é muito difícil. Eu já rodei em várias cidades, até porque eu costumo levar projetos que eu desenvolvi em São Paulo, aprovei ou apresentei em São Paulo para outros municípios, né? Recebo muitas mensagens de vereadores querendo levar esses projetos para suas cidades, e aí geralmente faz algum evento, uma audiência pública, e eu vou lá discutir. Então eu já fui em muitas cidades e eu não me lembro de nenhuma que tinha uma oposição forte. Na verdade, é muito raro até você encontrar quando tem uma oposição organizada, que na imensa maioria das vezes a Câmara é unanimemente governista, inclusive quando são muito opostos, assim, né? Hoje, claro, a gente tem uma direita mais consolidada, mas na época, por exemplo, que a oposição era PSDB e PT, era muito, mas muito comum você ir numa Câmara Municipal onde o PT era da base do governo, o PT era da base de um governo do PSDB e vice-versa. Então, realmente, o vereador ele acaba dependendo muito do Poder Executivo. Porque quando o cidadão vem e te cobra, no meu caso, todo dia eu vou na rua, você alguém não me consegue conhece. em lugar nenhum sem alguém te cobrar alguma coisa. Toda hora o fulano vai lá, eu tenho um tirar problema selfie. com um buraco lá.
Toda hora. Eu vou tirar uma selfie, mas não fica zoando a selfie. Tem a árvore que tem que podar, o buraco na rua, etc. Então, quando você não é do governo, dificilmente vão te atender. E aí aquele problema não vai ser resolvido. E o cidadão vai interpretar como uma incompetência sua. Pô, mas você não foi cobrar o problema e tal. No meu caso, é um pouco mais diferente porque tem o peso das redes sociais. Então, se eu vou lá e começo a bater no prefeito, no secretário, etc., aí eles ficam meio atordoados. Mas eu fosse um vereador tradicional... Isso eu acho que é até um alerta que vale para as pessoas que estão assistindo aqui. Vocês não fazem ideia de como rede social é forte. Isso faz uma diferença. E não é só assim, eu tenho muitos seguidores e porque eu tenho muitos seguidores eu vou ser ouvido. Não. Você que tem 0 seguidores, né? Que você tem lá um Instagram com a foto da família que não tem nada. Se você for lá na conta de um deputado e cobrar ele, na conta de um vereador, vai lá na conta do Paulo Birin e pergunta assim: por que você ainda não assinou a CPI XYZ? Isso incomoda, porque pra caramba. Dói no ego do cara. Sim. Principalmente quando eles administram a própria rede. Quando é terceirizado e o cara nem sabe o que é Instagram, tudo bem. Mas pra quem tem, funciona. E a cobrança funciona também. Pra caramba. Né? Você utilizar a rede social pra exercer o mandato. Muito. Agora a gente tem um prefeito que é muito famoso, né? O Ricardo Nunes. Ninguém conhece esse cara. Vai perguntar o nome do prefeito, vai ser muito difícil achar alguém que vai saber responder. Ele era vereador. E ele era vereador de uma região muito específica da cidade, ali na Zona Sul. Acho que é região de Emiboimirim, Capela do Socorro, aquela região ali. Então ele era um vereador de bairro, vereador tradicional. E tinha um viés levemente ideológico para a direita. Por exemplo, antes de eu entrar até na Câmara, ele foi um dos vereadores que combateu ideologia de gênero, etc., mas muito timidamente. E aí ele vira vice-prefeito do Bruno Covas, o Bruno Covas morre, ele assume a prefeitura, mas não tem uma marca, né? Então, a pressão das redes sociais sobre este prefeito, agora eu já passei por 3 gestões, Dória, Bruno Covas e Ricardo Nunes. A pressão das redes sociais, ela não se compara com as outras gestões em relação ao Ricardo Nunes. Ele sente muito mais essa pressão. Adora. Muito, mas muito assim. Então, qualquer cutucada, você já vê o governo se mexendo, tentando resolver o problema, etc. Porque eu acho que ele se sente fragilizado nesse sentido. E não tem apoio nas redes, e não tem apoio nas ruas, etc. Então, nesse sentido, as redes sociais têm um peso muito maior. No Bruno Covas, mais ou menos, porque ele foi eleito com uma margem relativamente grande, ali seus 60%, então não impactava tanto. E no Dória também impactava bem, porque ele veio numa onda meio que de direita e tal, então tava subindo. Ele queria subir, né? Então ele queria esse público também, mas nenhum dos dois se compara ao Ricardo Nunes, que é muito mais fragilizado, né? Interessante. Você é formado em História. Exatamente. Por que você escolheu fazer História? Olha, essa é uma coisa bem interessante, né? Eu já quis ser muita coisa na vida e tal. E no ensino médio... Eu já quis ser, não quer dizer que você fez muita coisa diferente ou... Não, eu já projetei muita coisa. Mas assim, o que eu por mais tempo me dediquei foi a tentar fazer medicina. Todo o meu ensino médio, fiz cursinho, etc. Cheguei até a conseguir uma bolsa do ProUni em medicina, mas não era 100%, não ia conseguir pagar, porque eu era muito pobre e tal, não sei o quê. E no final não fiz medicina. Mas mesmo nesse período que eu queria ser médico, eu queria, na verdade, ser professor de medicina. Porque eu sempre quis ter esse desejo de ensinar. E aí, quando eu entrei para a política, me aproximei primeiro do direito. Então, eu comecei fazendo direito, fiz 1 ano de direito. Só que eu me interessava muito mais pela teoria, né, da história do direito, filosofia do direito, e tinha vontade de ensinar isso. Eu fiquei pensando, eu vou ficar 5 anos na faculdade de Direito, depois fazer mestrado, doutorado para dar aula em universidade disso, por que não ir logo para a história e dar aula mesmo para jovens, crianças, adolescentes, na escola mesmo? E aí eu acabei fazendo isso, larguei o Direito, fui para o Mackenzie em História,
E já faz alguns anos aí eu venho dando aula. Claro, por conta do mandato, não dá para ser um professor cotidiano ali, né? Então, eu geralmente substituo algum professor em escolas públicas também e em cursinhos pré-vestibulares. Mas eu gosto bastante de ensinar, né? Como que você enxergou a ideologia? E aí, assim, eu tô falando ideologia, não tô falando nem direita, nem esquerda, nem nada. Durante a faculdade de História. Olha, no caso do Mackenzie, eu acho que é muito mais específico porque boa parte dos meus professores eram também teólogos evangélicos, apesar de eu ser católico, a universidade era evangélica, presbiteriana. Então, ou eles tinham uma aula com quase nenhum viés ideológico, ou eles demonstravam esse viés fora ali do ambiente de sala de aula, né? E geralmente eram mais conservadores. Agora, os alunos, majoritariamente, claro, todos de esquerda. Assim, eu sempre tive discussões muito respeitosas ao longo da graduação. O que me incomodou mais mesmo era os assuntos ou os autores que esses professores eram obrigados, de certa forma, a me passar. Né? Eu lembro de uma discussão que a gente teve em uma das aulas que era sobre o papel da greve no ensino do aluno. Então, era basicamente... O papel da greve é foder o ensino. Pois é, exatamente. Mas o aluno não vai ter aula. A discussão que muitos defendiam era: a greve, na verdade, ela é essencial para o aprendizado do aluno. Ou seja, o aluno que passa pela escola sem acompanhar uma greve do professor está perdendo um aprendizado. Por quê? Porque a greve é a luta pelos direitos, blá, 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 blá. Então, eu fico pensando, se no Mackenzie você já ensina isso para os professores, imagina uma universidade pública. Quer dizer, é uma coisa muito triste, porque você está formando essas pessoas que vão ensinar as próximas gerações. Então, isso realmente me deixou muito chocado, né? Eu fico imaginando, né? Eu estudei no colégio militar. E história era uma matéria muito sensível, porque ao mesmo tempo que a gente tinha professores militares, a gente tinha professores que eram civis. A gente tinha professores que usavam os livros da Biblioteca do Exército, que é uma coisa que muitos de vocês nem devem saber, mas existe uma Biblioteca do Exército Brasileiro que produz livros de todos os temas que você imaginar por um preço risível. Caramba, assim, eu não sabia. Um livro de física da Biblioteca do Exército desse tamanho assim custa R$10. Caramba! É toda a coleção, tudo que você precisa. Porque o Exército, ele é autossuficiente. Mas eu tenho que ir num quartel pra adquirir? Como é que é isso? Eu comprava dentro do colégio, mas eu acho que você pode pesquisar. Não sei se dá pra comprar pela internet. Vê aí pra mim, Juninho. O Exército, ele é autossuficiente. Então, ele tem a capacidade de formar, ele tem a capacidade de alimentar, de prover a saúde. E dentro da formação, ele tem que ter livros. Se ele vai ensinar, ele tem que ter livros. Então, a Biblioteca do Exército, ela tem diversos autores e tal. Então, eu tinha livros de história da Biblioteca do Exército que eram livros muito complexos, enfadonhos e pouco legais, né? Mas tinha, né, todo esse viés. E era onde eu sentia o gostinho, né? O cheiro da esquerda dentro do colégio militar. Apesar de ser um negócio bem contido. Sim. Né? Mas tinha um temperinho. E aí, eu fico imaginando como é que foi pra você. Porque a partir de quando você começou a se identificar como de direita? Ah, essa é uma história muito interessante. Isso ainda acontece na escola, né? Eu tava na 8ª série, que hoje seria o 9º ano. E eu tinha um professor de língua portuguesa que era afiliado ao PT, bem esquerdista e tal. Só que é isso que é interessante. Eu sempre usei esse exemplo quando eu discuti escola sem partido. Porque eu dizia, você quer calar o professor, etc. Não, o professor ele pode ter a sua ideologia. Mas o negócio o problema é quando ele tenta impor isso pro seu aluno. E eu tive um exemplo de professor de esquerda que não tentava impor o ideal dele pros seus alunos. E aí, um certo dia, a gente ia entrar no ensino médio e ele falando sobre se preparar pro vestibular, pro Enem, etc. Ele falou, olha, vocês precisam estudar muito, porque o vestibular é complicado, difícil, principalmente na escola pública e tal. Menos o fulano, ciclano, o Fernando, Beltrano e fulano. E apontou, basicamente, para os alunos negros da sala.
entendi, né? Eles também não, ninguém entendeu. E aí a gente perguntou, não, mas por quê, professor? Como assim? Não entendi. Ele, não, porque vocês são negros e tem as cotas raciais que vão facilitar pra vocês a entrada. Tipo, um negócio assim, mega chocante, né? E claro, eu não era um aluno extraordinário, nem nada do gênero. Então eu realmente não sabia de cota racial, não entendia muito sobre essas coisas. Mas eu fiquei assim, chocado com aquilo. Eu falei, mas professor, isso é racismo, não sei o quê. E aí eu vi que ele riu, porque ele realmente queria provocar, instigar uma discussão ali. E aí ele contou toda a coisa da dívida histórica, aquela coisa, não, porque foram escravizados, agora precisa compensar, tal, não sei o quê. Mas mesmo assim, mesmo com a explicação, eu continuei puto da vida. Eu falei, não é possível o negócio dele. Cheguei em casa, comecei a pesquisar, vou pesquisar essa história de cotas raciais aqui. E aí eu encontrei, claro, muito mais facilmente os artigos favoráveis, mas eu falei, não é possível, tem que ter alguém que é contra isso. E aí, na época, encontrei um artigo do Reinaldo Azevedo, quando ele ainda tinha os parafusos no lugar, onde ele estava destrinchando esse assunto das cotas raciais e falando por que ele era contra e tal. Acabava reforçando o racismo, não resolvia o problema de verdade, os alunos da escola pública tinham a mesma qualidade de ensino independente da cor. E eu falei, exatamente, é isso aqui. Isso me levou ao Rodrigo Constantino, que por sua vez me levou ao Thomas Sowell, que é um autor norte-americano, negro inclusive, e que escreveu Ações Afirmativas ao Redor do Mundo, que é um livro que basicamente demonstra como que essas políticas de divisão da sociedade que tentam beneficiar determinados grupos acabam, na verdade, mais prejudicando que ajudando. E aí eu fui ver vários vídeos do Thomas Sowell e tal, e aí eu fui levando essas discussões para a sala de aula. E esse professor foi me instigando. E claro, ele tinha mais conhecimento do que eu, então toda aula eu levava um argumento, ele me refutava, eu voltava para casa e ele, não, volta depois e a gente continua essa discussão. E ele foi percebendo que eu estava formando um ideal mais à direita, porque eu percebi, Thomas Sowell é um cara conservador, de direita, o Constantino é um liberal de direita, então acho que eu sou de direita. E ele em nenhum momento disse, olha, essas ideologias são fascistas, essas ideologias vão te fazer mal, etc. Não. Ele foi me incentivando a pesquisar cada vez mais. E dentro desse contexto, eu fui me descobrindo alguém de direita. E, claro, hoje ele deve se arrepender muito disso, mas na época ele falou, é isso Como mesmo. É que é o nome desse professor? Moisés. E aí? Deixa um comentário aqui no vídeo, né? Pra gente saber se você se arrepende de ter colocado o Fernando nessa rota. O que significa, então, para você hoje ser de direita? Olha, eu acho que principalmente, mais do que nunca, ser de direita hoje, especialmente no Brasil, é defender a liberdade. Defender a liberdade de você poder falar o que você quiser e viver como você quiser, desde que isso não impacte na vida dos outros. Esse é o primeiro ponto. E aí, paralelamente a isso, acho que vem a luta para que a gente não destrua os nossos valores enquanto sociedade ocidental. Infelizmente, hoje a esquerda... Mas quais valores ocidentais? Ela tem uma agenda muito forte de destruição ou relativização da vida, da propriedade e da família. Legal. Então, ser de direita hoje também significa defender a vida, desde a sua concepção, defender a propriedade, ainda mais agora em tempos que o MST volta a atacar, e defender a família, ou o conceito originário de família. E o que não significa desrespeitar outros modelos possíveis de família. Eu mesmo não cresci no modelo de família tradicional. Eu cresci só com a minha mãe, porque o meu pai desapareceu meses depois de eu ter desaparecido, né? E, infelizmente, a maior parte das pessoas pobres hoje no Brasil dificilmente estão num modelo tradicional de família. Ou são criados pela avó, ou são criados só pela mãe, ou são criados só pelo pai. Mas isso não significa que nós não devamos lutar para que este modelo ideal prevaleça como algo a ser alcançado por todos, né? Então, acho que esse é o principal hoje na direita, a defesa da liberdade e a defesa desses valores. E você acha que existem valores dentro da direita que você pode abrir mão deles? Olha, aí a gente precisa enxergar a direita como um grupo que tem a sua diversidade, né?
e tem as suas diferentes alas. E eu acho que, como em qualquer lado, nós temos o radicalismo que precisa, de certa forma, ser afastado. O que é radicalismo? Você? Olha, a partir do momento em que você deixa de acreditar que é possível, na democracia, você lutar pelo que você acredita, você acaba se tornando um radical. E eu, apesar de tudo que a gente vem passando, apesar do autoritarismo que a gente tem visto hoje, principalmente por parte do Poder Judiciário, eu acredito muito que, por meio das instituições e principalmente por meio da oposição que a gente faz hoje no Congresso Nacional, é possível a gente virar esse jogo. Quer dizer, você não precisa virar a mesa da democracia e falar isso aqui não serve para nada, como muitos na direita, muitos não, mas alguns já começam a fazer, né, desacreditando que alguma solução venha do Congresso, que os parlamentares possam fazer alguma coisa, ou que a sociedade mesmo, organizada, como lá atrás fez no impeachment, ainda possa fazer alguma coisa. Acho que essa falta de crença na democracia é perigosa para a direita. Assim como existe na esquerda, e acho que isso muito mais forte, até porque eles defendem abertamente diversas ditaduras. Então, se a gente segue por esse caminho, a gente acaba ficando mais parecido com eles. Então, acho que tá bem definido, né, o que é direita e como, né, e eu acho que a gente concorda aqui, né, com todo o esqueleto do que é a direita e como ela é colocada. E aí eu me questiono a sua relação com o MBL, então. Sendo de direita dentro do MBL, como que você enxerga isso? Olha, eu acho que o MBL ele se desvirtuou completamente, né? Ele iniciou lá atrás como um movimento de direita liberal. E aí, com a ascensão do Bolsonaro, nas eleições de 2018, apoiaram ele, né? Eu ainda estava lá, então apoiamos ele. No início do governo, apoiamos a maior parte das medidas. Do ponto de vista prático, até, houve pouca oposição, até porque o Kim, que era o representante, e ainda é o representante do MBL no Congresso, votou na imensa maioria das vezes com o governo. Então, do ponto de vista prático, não havia muita diferença. Mas do ponto de vista de discurso, havia um medo de que o Bolsonaro tomasse, como de fato tomou, o protagonismo da direita. E o MBL acabasse se encolhendo. Só que ao invés de você olhar para um objetivo maior, o que fosse melhor para o Brasil, as políticas liberais vindas do Ministério da Economia, as políticas de combate à corrupção vindas do Ministério da Justiça, só havia uma preocupação sobre como retomar o protagonismo que o MBL tinha tido no impeachment. E aí, isso foi afunilando de uma forma que chega na saída do Moro do governo federal, em 2020, né? Quando ele sai dizendo que o Bolsonaro queria interferir na PF, aquela coisa toda. Mesmo sem ele ter apresentado nenhuma prova, e eu fui uma das pessoas que cometeu esse erro, a gente assumiu aquilo como uma verdade absoluta. Falou, não, o Bolsonaro quer interferir na PF, é igual ao Lula, portanto. E aí começou... Esse é o corte. Bolsonaro é igual ao Lula. E aí começou uma paranoia de não, a gente tem que tirar o Bolsonaro, tal, não sei o que, bababá. E aí... Quando você diz a gente... eu e a MBL na época, né? Tá. Todos nós. E aí começou uma paranoia, tem que tirar, tal, não sei o que. Até que vem o tal do vídeo da reunião ministerial. Uhum. E, pô, tem palavrão, tem não sei o quê, mas interferência na PF tem? Não tem. Não tem. E aí... Aquela interferência boa, né? Que resolve. Não tinha absolutamente nada. Né? Mas aí o pior é esse. Internamente, a gente assume, ixi, não tem nada. E externamente, a gente... Claro, não bate mais na tecla, mas finge que nada aconteceu. Aí começa as minhas discordâncias com o MBL. Que era, não, peraí, gente. A gente tem que falar isso. A gente tem que reconhecer que houve um erro de lógica. Não. Para trás, nem para tomar impulso. Vamos seguir em frente. E aí foi essa coisa louca ao longo de 2020 inteiro. E isso foi se somando a várias outras discordâncias, porque o MBL começou uma espécie de caça às bruxas interno,
qualquer um que ousasse elogiar o governo por algum aspecto, alguma característica, era expulso. Aí passa as eleições, eles expulsaram muita gente, várias dessas pessoas tinham ajudado na minha campanha voluntariamente, sem pedir nada em troca, sem pedir cargo, sem pedir dinheiro, nada. Aí as brigas vão se intensificando cada vez mais, até que chega num momento que eu falo, gente, não tem condições, eu vou sair. Aí a gente teve uma discussão intensa, tal, mas no final concordamos que tinha que sair. Só que eles não queriam que o ponto de saída fosse esse, né? Não queriam expor que era esse ponto de saída. Porque senão isso significaria, mais uma vez, entregar o protagonismo, e esse era sempre um medo constante, para o Bolsonaro. O Bolsonaro foi razão de divisão do movimento, que não pode ser público, tal, não sei o quê. Aí a gente inventou lá umas paranoias, uma nota meio morna, e eu saí e fui pro Partido Novo alguns meses depois. E aí eu percebi, aí já olhando de fora, que o movimento acabou, na verdade, tentando tomar o lugar do PSDB. E o que isso significa? É hoje um movimento de centro-esquerda. Algumas pessoas não gostam quando eu falo que é de centro-esquerda, então estou falando de centro, vai. Mas um movimento de centro, que é oposição ao PT, assim como é o PSDB, mas o que ele quer verdadeiramente... Não, o PSDB é vice do PT. Agora né? Mas o que ele quer verdadeiramente é ser aquela oposição que a Globo respeita. Sabe? Que a Globo limpinha, não tem nojinho, é aquela oposição limpinha, etc. Isso não é o MBL que eu entrei lá atrás, em 2015. Né? Entendi. Quem que você acha que hoje é o maior nome do MBL? O Kim, com certeza. Né? Por quê? Primeiro porque ele ainda faz um trabalho de qualidade, apesar de eu discordar de boa parte das opiniões, dos posicionamentos dele, é inegável que ele, enquanto parlamentar, faz um bom trabalho. Estuda os projetos, faz vários requerimentos, participa de comissões importantes, etc. Agora, recentemente, conseguiu, inclusive, mais uma evidência de que Flávio Dino poderia ter impedido o negócio lá do 8 de janeiro. E acho que por conta da qualidade de trabalho dele, é o que sobrevive. Porque se você for parar para pensar, eu saí do MBL, o Rubinho, que era outro vereador deles, também saiu do MBL, o Mamãe Falei, teve aqueles áudios lá tenebrosos, foi cassado, e não sobrou mais ninguém, quer dizer... E tem aí algumas outras vozes, como o Renan, que é, no fundo, quem realmente manda no movimento, mas que enquanto figura pública não é muito forte. Então, por quase que WO, sobra só o Kim. Entendi. Voltando para a questão da história da esquerda, como que você vê o tratamento que você recebia da esquerda quando você estava no MBL e o tratamento que você recebe hoje? É diferente? Olha, eu acho que não é tão diferente por conta dos meus posicionamentos que, no fundo, não mudaram, né? O tratamento que eu recebia da esquerda era, e ainda é hoje, majoritariamente, acho que isso é o mais repugnante de tudo, por eu ser quem sou e ter as opiniões que eu tenho. Ser quem sou, você diz respeito à sua sexualidade e à cor da sua pele. Exatamente. É exclusivamente por conta da minha cor e da minha orientação sexual. Por que você acha que a esquerda tem essa relação de apropriação do negro e do homossexual? Ou do bissexual? Ou do... Olha, eu acho que no caso no caso da cor da pele, acho que tem uma questão aí histórica e racista também. Porque o negócio é o seguinte: a leitura que eles fazem do pós-escravidão, eu concordo, realmente. Depois da escravidão, o negro ele foi abandonado à própria sorte. Quer dizer, eram analfabetos, não entendiam as relações trabalhistas, não sabiam trabalhar num sistema capitalista. Os europeus que foram trazidos para trabalhar pós-Segunda Guerra no sul do país, também não foram abandonados à própria sorte? Então, mas havia uma diferença.
estes europeus, eles entendiam o que era uma relação trabalhista num sistema capitalista. O negro, não. Uma relação trabalhista? Mas ele mas não sabia o que era... direito trabalhista, né? Não, eu digo, ele sabia o que era trabalhar e receber pelo seu emprego. O negro, não. Aquele negro, ele foi liberto e foi. É isso. Eu não sei o que é trabalhar e receber por isso. Eu sei o que é eu ser propriedade de alguém, certo? Porque ele não viveu em nenhum outro lugar, nenhuma outra realidade. Essa foi uma diferença fundamental. O que eles ignoram é que, ao longo de décadas, essas pessoas foram se misturando. Então, assim, é isso que pra mim é mais bizarro na visão da esquerda em relação ao negro. Tudo bem, olha, o negro, ele é um ser humano. Exatamente. Ele tem plena capacidade social. E ele vai aprendendo ao longo do tempo. Ele não é como um animal, né, que não tá adaptado, né? Imagina um canáriozinho de gaiola, que você abre a gaiola e o canário fica ali olhando pra você, nem agora, o que eu faço. Não é isso. Eles interpretam... É um ser humano, inteligente, capaz. Eles interpretam, né, como se os negros tivessem ficado congelados no tempo. Então tá, eu nunca trabalhei e recebi pelo meu trabalho. Eu não consigo compreender o que é uma relação de troca. E eu nunca vou compreender isso. Claro que não. Depois de um tempo você vai entender como isso funciona. Imediatamente. Então, exatamente. Aí depois disso você tem uma mistura intensa desses europeus com esses negros. E óbvio, eles vão aprender como funcionam essas relações trabalhistas, como funciona esse mundo capitalista. E vão se miscigenar de uma maneira que não é comparável a nenhum outro lugar do mundo. Não. A mistura que a gente tem aqui, ela é tão profunda que o Brasil tem a capacidade de dissolver tudo. Exatamente. E aí, ao longo de décadas, essa diferença que de fato existiu no pós-escravidão, ela se dilui. Ela se dilui no tempo. Então, hoje, a principal diferença é, na verdade, social. Aquele que é pobre, independente da cor da pele, tem a mesma péssima educação pública, a mesma saúde pública, as mesmas dificuldades de saneamento. E isso não quer dizer que o racismo não exista. O racismo é um problema que impacta especificamente os negros, ok. Mas existem outros problemas também que impactam pessoas brancas. Eu, por exemplo, eu nunca passei fome. Mas eu tinha colegas brancos de escola pública que iam lá só para comer. Então o cara ele não conseguia se concentrar na aula porque ele estava esperando a merenda. E ele estava lá para isto. Né? Aí eles vão dizer, não, mas o racismo impacta no desenvolvimento escolar do negro. Sim, e a fome impacta no desenvolvimento de vários brancos. O abuso sexual impacta também na vida de várias outras pessoas brancas de escola pública e pobres. Então, existem outros problemas que podem também atrapalhar o desenvolvimento escolar. Logo, como você não pode ficar separando e criando uma cota para cada um destes problemas, então você faz uma cota única, que é o quê? A cota social. Você é pobre, estuda em escola pública, então tá aqui. Você tem direito a esta reserva de vagas, independente da sua cor. Agora, quando eu separo pela cor, além de criar essa injustiça, tem um outro problema, que são os tribunais raciais. Que é o seguinte, como estava tendo muita fraude, né? Era branco tentando se passar por negro, ia lá se bronzeava, ou falava que o tataravô era negro, alguma coisa do gênero, o que inclusive tem a sua lógica, criaram os tribunais para dizer se a pessoa é realmente negra ou não. Só que isso é altamente subjetivo. Quer dizer, você pode me achar negro, como você pode me achar pardo. E aí, o que acontece? Esses tribunais, como eles são extremamente ideológicos, eles acabam utilizando critérios ideológicos para dizer se você é negro ou não. E claro, não vão dizer isso abertamente. Mas já houve caso aqui na Prefeitura de São Paulo de uma mulher, por exemplo, que foi aprovada no concurso para ser professora por meio de cotas raciais. Aí ela vai passar pelo tribunal para conferir se ela é negra ou não. Ela tinha a minha cor, exatamente a minha cor. Mas o cabelo dela era liso. E ela tinha passado alisante. Pelo cabelo dela ser liso, ela não é considerada negra. Sim, porque ideologicamente não, exatamente. Não encaixa no perfil. E quando você tenta tornar isso objetivo, você cria uma espécie de regime nazista. Foi o que aconteceu no Instituto Federal do Pará em 2016. Eles falaram, não, é muito subjetiva essa análise, vamos tornar objetiva. Aí publicaram um edital, isso saiu em vários jornais na época, que dizia qual era o tamanho do crânio ideal de uma pessoa negra
qual era o tamanho adequado do fêmur de uma pessoa negra, o tipo de cabelo, o tom de pele, o formato do nariz. Então você tinha que ficar medindo as pessoas, como inclusive o nazismo fazia. Quer dizer, é uma coisa surreal. Então é muito mais fácil eu tratar pelos critérios sociais. Mas, claro, isso não interessa para a esquerda, porque a divisão é muito mais importante para isso. Quanto mais você divide, mais ódio você cria, e a política deles é na base do ódio. E, claro, toda essa lógica pode ser aplicada também para o meio LGBT e tudo mais. Você acha que uma das relações entre a esquerda e o negro, e a esquerda e o LGBT, é fazer um curralzinho de voto? É, exatamente isso. Porque você cria um inimigo, né? Então, o negro, se você insiste nessa ideia de divisão, todos os brancos passam a ser seus inimigos. Ou aqueles brancos que não estão em torno da causa, né? E o que é estar em torno da causa é ser de esquerda. É por isso que o Ciro Gomes, ele se sente no direito de ser racista comigo. Por quê? Porque ele é um branco, ok, branco e privilegiado, mas ele defende a causa. Então, aí, as armas que ele utiliza contra mim são válidas. É como o Janones chamando o Nicolas de chupetinha. Exatamente isso. Porque o Janones, ele defende a causa. Então, ele pode utilizar termos homofóbicos contra um deputado que nem gay é. Então, essa licença... Você acreditou naquela justificativa que ele deu? Eu nem vi que ele se justificou. Assim, a minha interpretação dele ter chamado o Nicolas de chupetinha é assim... a palavra chupetinha atribuída, né, a uma pessoa adulta está relacionada com felação. Exatamente. Né? Sexo oral. Sexo oral. Como disse o Pavinato, só se usa inclusive. Chupeta como o objeto, chupeta, para criança de... Até que idade chupa chupeta? 5? 6? 5 anos. Então, assim... Não é compatível. Agora, ele diz assim, não, em Minas Gerais o Nicolas é conhecido como chupetinha porque ele é criança. Não, ele não tem 5 anos, né? Então, assim, agora, o que mais me impressiona é ele falar que ele vai continuar fazendo isso. Sim, porque ele tem essa espécie de licença. É o que fizeram comigo, desde que eu me tornei uma figura pública, por conta da minha sexualidade também. Hoje eu me identifico como bi porque eu já tive uma namorada, né? Mas na época eu me identificava como gay. E aí eu recebi diversas mensagens, eu já era famoso, entre aspas, mas não era vereador, né? Recebi diversas mensagens dizendo: esse tipo de viado é que devia levar lampadada na cabeça. Esse tipo de viado é que não teve educação em casa, porque é enrustido, porque é isso, porque é aquilo. Como? Exatamente. Viado enrustido? Viado enrustido, porque eu só tinha dito aquilo naquele momento, né? Quer dizer, eu fiquei um tempo no armário, digamos assim. Então, esses tipos de ofensas homofóbicas, assim como as ofensas racistas, Capitão do Mato, Lambibota de Branco, Negro da Casa Grande, eles são licenciados para se utilizar contra os traidores da causa, né? Então é esse tipo de arma que eu acho realmente bem mesquinha, bem baixa. Desde a 8ª série, você já se sentiu em algum momento tentado a virar à esquerda porque seria mais fácil? Olha, eu tive momentos esquerdistas, mas por falta de compreensão da ideologia, assim. Que era uma coisa mais, como eu posso dizer, de estética. E acho que eles são bons nisso, né? Que eles são descolados, são jovens e tal. Então, por exemplo, em 2010, que era o momento ainda que eu tava descobrindo isso, era o momento que eu tava ainda na 8ª série, eu fiz minha mãe votar no Plínio de Arruda Sampaio. Foi o candidato do PSOL à presidência da República. E, claro, minha mãe não tinha muito estudo e tal. E eu também não tinha muita consciência política. Mas não é porque, ele é socialista e eu sou pobre ou alguma coisa desse gênero. Não, mas porque o Plínio de Arruda era o cara descolado do debate. Falava o que ninguém falava e tal. Então, nesse sentido, eu tive esses momentos de esquerda. Agora,
consciência ideológica e falar, não, esse é o caminho mais fácil, esse é o melhor caminho pra mim, não, isso eu nunca Eu tive. sinto que às vezes na política, e aí eu vou falar, eu não vou dar nomes, mas eu conheço candidatos que defendem causas da esquerda que não são esquerda. Nossa. Eles defendem a esquerda porque a esquerda dá voto muito fácil, com pouco trabalho. Porque a causa que eles defendem é uma causa que é muito emocionalmente, né, apelativa, e eles se desgastam porque eles têm que viver um teatro, né? Então, para o mundo, eles são aquela causa de esquerda, para dentro, né, eles são pessoas normais, não esquerdistas, digamos assim. Exatamente. Isso nunca foi assim uma... Puta, mas eu acho que eu vou esquerdar aqui. Porque... Não. Eu acho que, assim, teria sido muito mais fácil, porque... Imagina você no PT ia modéstia à parte, eu descobri que eu falo muito bem, eu não sabia disso. E, na verdade, eu descobri que eu sabia falar em público numa manifestação. Foi na primeira manifestação do impeachment em 2015, 15 de março de 2015. Nunca tinha falado em público, era, na verdade, muito tímido. E aí eu subi num caminhão. Inclusive o pessoal do MBL na época tava meio desesperado. Meu Deus, a gente vai dar um microfone pro moleque que nunca falou, se ele fala uma bobagem, etc. Ou trava na hora, e eu também tava mega nervoso. Meu Deus, vou pegar no microfone aqui na frente de tanta gente e tal. E eu comecei a falar e só saiu, assim. Como se eu fosse, sei lá, um orador há décadas. E aí eu percebi que eu tinha isso. E aí eu pensei, né? Caramba, se eu tivesse na esquerda com esse poder de oratória, eu teria feito muito, mas muito sucesso. Porque aí é um discurso fácil, né? Tipo, eu sou negro e pobre por conta desse sistema capitalista e tal. Por conta dessas pessoas que não querem ver empregada doméstica andando de avião. Quer dizer, é muito mais fácil, né? Do que você explicar porque a cota racial piora a situação do negro do que ajudar. E é um discurso muito mais intuitivo, né? A sua intuição, se você é fora do meio da política, você fala, realmente, você é pobre e excluído por conta desse sistema capitalista, por conta dessa polícia fascista, etc. É um discurso pronto e tal. Mas eu nunca me senti atraído por isso, porque é um discurso que me irrita profundamente desde sempre. E é um discurso, e acho que aí tem uma questão familiar também, que a minha mãe também já se sentia insultada com ele, né? Minha mãe, por exemplo, nunca participou de uma greve porque ela acreditava que aquilo era uma ofensa. Ela era funcionária pública, ela acreditava que aquilo ali era uma ofensa com as pessoas que pagavam o salário dela. E quem pagava o salário dela? Os vizinhos, né? Que também eram pobres, que também pagavam impostos. Então, eu acho que essa consciência, ela veio meio que naturalmente em mim, mesmo sem ter conhecimento da ideologia em si, mas ela veio meio que naturalmente desde a minha infância, assim. Como você está analisando o governo Lula até agora? A gente está chegando aí nos 100 dias do governo. O nível de aprovação do Lula aos olhos da população é baixíssimo. Assim, é um dos mais baixos da história. Porque normalmente, né, o cara acabou de se eleger. Né? Ele tinha que ter no mínimo 50% de aprovação. Né? Digamos assim, 50% de aprovação para cima, de acordo com as conquistas. Ele não apresenta conquistas, apresenta só derrotas, né? Acumula derrotas, e aí? Então, eu acho que esse início de governo está sendo tão desastroso, principalmente porque ele está cego pela vingança. E acho que isso tá muito, mas muito claro. Cara, aquela fala do Lula, aquela fala dele sobre o Moro, e ainda depois tentando dizer que foi armação. Mas antes disso também, essa sede dele de indicar o Zanin pro STF, e que infelizmente parece... Você acha que ele vai indicar? Eu acho que vai. E aí, o que a gente vai fazer? Cara, isso é uma coisa que tá me perturbando já faz um tempo. Eu acho que a gente tem que ir pra rua, cara. Porque... eu acho que é a única saída. O que acontece? Porque o Senado, você tá lá, acho que você sabe bem mais do que eu. Porque o Senado me parece que ele tá bem mais confortável, né? Com certeza, o Pachecão... então. Mano, exatamente. Mas veja, vamos falar do Zanin um minuto. O Lula pode indicar quem ele quiser.
parte daí. Ele vai indicar no mínimo 2, certo? Se ele indica o Zanin e o povo vai pra rua dizendo assim, ó, não queremos o Zanin, ninguém pode dizer que isso é um ato antidemocrático. Verdade. Começa aí, ó. Não nos insira em nenhum inquérito, não nos investigue, não há nada de antidemocrático. Estamos manifestando só em relação à composição do Supremo Tribunal Federal, que é um tribunal constitucional. Então a gente está, né, como povo, manifestando, né, como cidadão privado, manifestando nosso desejo de que o presidente indique alguém que seja menos parcial para o Supremo Tribunal Federal. Beleza. Se ele indica o Zanin, aí a gente vai ter que se mexer. Exatamente. Né? E aí, o que o povo vai pedir? Essa é uma boa questão. Porque o negócio é o seguinte, tudo bem, a gente consegue barrar a indicação do Zanin, suponhamos. E acho que, assim, não é impossível. Porque mesmo na esquerda há um incômodo. Não porque o Zanin foi advogado do Lula. Desgaste, né? Mas não, nem isso. Acho que é porque ele não representa, do ponto de vista de discurso, a composição da esquerda. Exatamente. Ele não tem apoio dos diferentes Ele tem apoio do Lula. Exato. Só. E o Lula vai ser presidente, quiçá, até o final do ano. E outra, a imagem dele também é muito ruim. É um branco hétero rico. Cadê os negros, as mulheres? Você acha que é por isso que eles plantaram aquela ideia que tinha que ser uma mulher? Acho que do ponto de vista da imagem mesmo, da narrativa, é ruim. É ruim. Ou será que eles já estavam se preparando para bater no Zanin? Pode ser também. Pode ser. Mas fato é, independente das razões, a esquerda não tá confortável com isso. Tá. Que é uma coisa aparentemente pessoal do Lula. Então, assim, eles já não vão se esforçar muito. Se a gente consegue fazer uma pressão boa nas ruas, pode ser que realmente os senadores ali se mexem, não tem outro nome e tal. Só que o medo é o que vem no que lugar. Outra opção existe? Porque no fim do dia, quem vai indicar é a porra do Lula. A gente teria que ter uma candidata, né? Esse que é o negócio. Vamos pensar nisso. Porque no fim do dia, é ele que vai indicar, né? Então, o que mais? O que mais você tá enxergando do Lula que tá te atrapalhando, tá te incomodando? Então, aí eu acho que é uma outra questão que eu tenho, e aí eu não tenho muito conhecimento econômico para saber onde isso vai dar, né? Tenho impressões. Essa luta dele com o Banco Central, com o presidente do Banco Central, por conta da alta taxa de juros, etc., é uma preocupação exclusiva com a popularidade. Uhum. Por quê? Nos primeiros governos Lula e no primeiro da Dilma, eles conseguiram se manter com uma certa estabilidade, porque a popularidade deles é sustentada na lógica do consumo e do crédito fácil. Uhum. Então, quanto menor os juros, mais empréstimo as pessoas conseguem fazer, mais crédito conseguem na praça e mais elas vão comprando. E se a galera tá comprando, a economia, tá rodando. Todo mundo feliz. Então, com os juros altos, ele não consegue isso. Ele não consegue essa popularidade que é baseada no consumo. O meu ponto é o seguinte. Se a inflação começa a cair e, consequentemente, os juros também começam a cair, ele vai recuperar essa popularidade ou não? Esse é o meu grande ponto. Será que essa polarização ideológica que o Brasil tem hoje, que não tinha lá atrás, vai se sobrepor a uma economia positiva? Ou será que a inflação não vai cair, a crise internacional vai piorar, e aí, nesse sentido, a gente vai acabar tendo um cenário político... Jurídico a gente já tem, mas um cenário político para um impeachment? Acho que essa é a grande questão aí. Porque se a coisa piorar economicamente... O motivo jurídico está aqui, já apresentaram. É mais fácil. Impeachment, etc. Agora, o cenário político, acho que ele depende exclusivamente da economia. E eu hoje tenho a impressão que a economia vai piorar. E aí, nisso, pode ser que aconteça um impeachment. Entendi. Existe uma relação entre o controle do Banco Central, o controle da taxa de juros... a sensação de sucesso da economia e a popularidade do Lula. Exatamente. Então, esse é um ciclo, por isso que a esquerda tá batendo tanto nisso. Exatamente, porque eles precisam dos juros baixos para sustentar, na lógica anterior, né?
Eu não sei se essa lógica funcionaria para agora, mas na lógica anterior juros baixos, consumo alto, popularidade ok, consigo me sustentar. Foi o problema da Dilma, né? Como ela foi intervindo muito na economia, os juros tiveram que ir subindo, mas a inflação se descontrolou, aí as coisas estavam caras, as pessoas não conseguiam consumir, não tinham crédito, e aí estourou o negócio, deu no impeachment. E acho que essa é a preocupação da esquerda hoje, do Lula hoje. Só que como ele tá, primeiro acho que muito mais velho também, com uma certa dificuldade de enxergar o cenário político, muito mais lento, portanto, com essa sede de vingança, eu acho que ele não tá lendo muito bem o cenário político e não tá sabendo lidar com uma oposição de verdade, porque convenhamos... Você acha que a gente tá fazendo oposição direito? Ah, com certeza. Convenhamos que é muito diferente você ter um Congresso Nacional com uma direita coesa ideologicamente, que não tem medo de se dizer de direita, conservadora, liberal, o que quer que seja, com a oposição que ele tinha lá atrás, liderada por Aécio, Serra e Alckmin. Quer dizer, é muito, muito diferente. E não tinha rede social. Né? Ele só tinha a imprensa tradicional que estava do lado dele. Hoje ele tem a imprensa tradicional do lado dele, mas tem... No bolso dele? Tá no bolso dele. Mas o poder da rede social e o poder da oposição na rede social, mesmo com perfis sendo cortados, mesmo com censura, etc., ainda é muito forte. E ele não sabe lidar com isso. E os petistas que poderiam aconselhar ele, que ele respeita, que é os petistas raiz mesmo, que estavam com ele lá desde o início, não estão no governo. Se for parar para pensar, o Haddad não é um petista raiz, é jovem, né, do ponto de vista do Lula, né? Ele chegou no PT anos depois do PT já estar construído. Flávio Dino era do PCdoB até ontem e não tem um histórico partidário, era juiz. Os principais ministros dele não estiveram com ele nos momentos de nascimento do PT, como era o caso do José Dirceu, como era o caso do Palocci, que depois jogou ele na fogueira. Então acho que os conselheiros que ele tem hoje, ele simplesmente não respeita. Então ele taca o foda-se, faz o que ele quer, e isso daí pra gente é muito bom. O que você acha que falta pra direita? O que tá faltando pra gente fazer uma oposição melhor? Olha, eu sinceramente acho que na Câmara eu não vejo como melhorar, assim, tá muito bom mesmo. Tá indo legal. Então, acho que o nosso problema é o Senado, né? O Senado... Então... E aí eu não sei como é que faz pra melhorar no Senado. É que é complicado, porque a votação pro Senado foi ruim, porque a gente perdeu, mas foi bom, porque a gente ainda conseguiu um volume de votos grande. Sim. Não era o esperado, matematicamente. Exatamente. Né? Mas realmente, a oposição, eu acho que tá bem construída. Tem uma estatística que diz que a gente fez mais... como oposição, né, contra o Lula nesses primeiros 100 dias do que o PT e a oposição do Bolsonaro fez contra o Bolsonaro nos primeiros 100 dias do governo dele. Sim. Então é um bom sinal. Exatamente. E aí, esse momento de retorno do Bolsonaro para o Brasil, como que você enxerga? Cara, eu acho que eu enxerguei muito positivo, principalmente depois que eu vi a declaração dele, né, depois de ter chegado, dizendo que agora, primeiro, ele vai receber muita gente para conversar e vai, nesse sentido, acho que vai ajudar a organizar a direita, não no Congresso, que já está, tirando o Senado, mas relativamente bem organizada, mas acho que nas ruas. É isso que está faltando. E acho que com a presença dele no Brasil, fica muito mais fácil. Se ele chamar vamos pra rua aqui com o Cruzaninho, a galera vai. Exatamente. É isso. Porque ele, como presidente, faltando. ele não chamava. E agora, ele, nesse sentido, ele fica mais livre pra isso. E aí eu acho que a gente precisa se reorganizar com movimentos mesmo. Acho que falta isso. Os movimentos, eles não existem mais hoje. Então. Eles não existem mais hoje. Então a gente precisa ressuscitar eles. Inclusive, eu estava em Brasília, lá quando a gente se encontrou, justamente para isso. Fui falar com algumas pessoas para a gente tentar reorganizar os movimentos. O Luiz Felipe de Orleans e Bragança, muito próximo do pessoal do Acorda Brasil.
o Salles tinha o Endireita Brasil, a Zambelli tem o Nas Ruas, etc. Acho que a gente precisa, de alguma forma, tentar ressuscitar esses movimentos, inicialmente fazendo eventos para a gente se reorganizar, mas depois indo para a rua mesmo, se manifestar. Talvez essa coisa do Zanin seja uma primeira grande pauta para a gente ir para a rua mesmo, porque acho que isso faz uma diferença muito grande. A esquerda, apesar de ter enfraquecido muito os movimentos de rua dela, volta e meia tem, mesmo que sejam pequenos atos, ainda tem. Da Uni, da CUT, dos sindicatos que eles estão, etc. E a direita tá faltando isso. Desde que acabou a eleição, a gente não foi pra rua. Então, acho que já tá na hora de começar. Entendi. Quem é o seu candidato à Prefeitura de São Paulo? Cara, eu acho... Sendo que não tem nenhum candidato lançado ainda. Não tem nenhum Mas candidato se você lançado. pudesse escolher o próximo prefeito de São Paulo, quem seria? Cara, eu acho que o Salles é uma grande opção. Acho que ele tem uma experiência como ministro, como secretário de Estado e como parlamentar que realmente faz uma diferença muito grande. E ele tem a ideologia, né? Que acho que Mas você acha que ele tem voto na capital? Então, aí vem a questão estratégica. A capital, ela é diferente do resto do estado de São Paulo. Alguns dizem que ela é mais progressista. Eu tenho minhas dúvidas, porque o Bolsonaro venceu na cidade em 2018. Ele teve mais votos do que o Haddad. Venceu. Mas agora nessa perdeu. Mas não significa necessariamente que a cidade é de esquerda, né? Porque em 2012 elegeu o Haddad, mas em 2016 elegeu o Dória, que naquela eleição tinha um discurso de candidato de direita. E não escondia isso, falava isso abertamente nos debates. Então, acho que, na verdade, é uma cidade flexível. E, neste momento, o que eu não sei é se um candidato de centro, com uma visão meio moderada, assim, ou com pose de moderada, assim. tipo, foi o Bruno Covas na última, se teria mais chance. Nesse cenário, aí talvez o Ricardo Nunes tenha mais chance, apesar dele ser desconhecido. Só que o meu ponto se o Ricardo Nunes não faz nenhuma sinalização à direita, será que vale a pena a gente apoiar ele? Vai apoiar o cara só para que a esquerda não ganhe? Só pro Boulos não levar? Então, assim, eu acho que essas coisas é que a gente precisa refletir do ponto de vista estratégico, né? Então, agora, claro, do ponto de vista ideal, se fosse o Salles, acho que seria perfeito, assim. Você acha que vem o Salles e o Boulos? E o Nunes? É que eu não sei como o PL vai se posicionar. Porque hoje o PL do município, eu não sei que peso isso tem, ele é da base do Ricardo Nunes e uma base, assim, base, né? Então eu não sei que peso isso tem para a hipótese do Salles sair ou não. Pode ser que não tenha, pode ser que, sei lá, o partido decida, não, vale a pena deixar toda essa estrutura de base de governo e lançar o Salles. Ou pode ser que não, façam uma composição e o Nunes acabe sinalizando mais à direita. Essa é uma grande dúvida que eu tenho. Porque se o Salles não sai e, portanto, a direita não tem um candidato raiz... Você acha que o Salles é raiz? Eu acho. E aí isso bagunça o cenário. Isso bagunça, porque eu não sei como que o eleitor mais de centro vai se comportar, entendeu? Se o Ricardo Nunes passa a ser esse candidato. Eu não sei se esse eleitor vai continuar votando nele, apesar de que ele não tem muito voto hoje, tem 7% nas pesquisas. Como que tá a melhor pesquisa? Olha, a pesquisa que colocava o Eduardo Bolsonaro com o nome era 29% Boulos, 19% Eduardo Bolsonaro, 7% Ricardo Nunes. Aí a pesquisa que colocava o Salles era 29% Boulos, 7% Ricardo Nunes, 5% Salles e um monte ali de voto nulo e branco. E claro, boa parte desses votos são do Eduardo iriam pro Salles, evidentemente, porque o Eduardo aparece com 19%, que é um nome mais conhecido, mas o voto bolsonarista é cerca de 20%. O voto do Boulos é 29%. Você vai pro segundo turno,
Fica uma disputa ali pau a pau, né? Por que você acha que o Boulos tem tanto voto na capital? Primeiro porque ele tá conseguindo vender cada vez mais uma imagem de moderado. E acho que é Cê nosso acha? dever. Eu acho Por que quê? porque ele tá conseguindo esconder essa coisa da invasão, de que ele é o candidato das invasões, etc. Porque a mídia tradicional, querendo ou não, ainda tem uma audiência muito grande nas periferias, não mostra esse Boulos radical. Mostra um Boulos bonzinho. Você Boulos caixa d'água, Boulos casa de pau a construção. pique. É o Vai Boulos tomar no cu. Aquele foi o bagulho mais ridículo. Foi Juro pra você, cara, quando eu vi, eu pensei, não, ele tá de sacanagem. Tem uma pegadinha no final do vídeo, ele vai falar outra coisa. Ele não tá falando isso. Não, e outra, você teve agora na CNN um debate dele com o Salles. Tá lá, ele todo comportado. Arrumadinho, dele, limpinho. Falando discursos super educados e tal, etc. Então, aquele Boulos do passado que liderava invasão, que tacava fogo na avenida, etc. Você não vê esse cara na televisão. Então, acho que na campanha, ao longo da campanha, vai ser dever dos outros candidatos mostrarem isso, né? Ressuscitar essa imagem dele. Acho que isso é fundamental, que ele vai tentar se vender como um cara moderado. E aí, quando ele se vende como moderado, democrático, etc., ele vai atraindo esses votos de centro, né? Se a eleição fosse hoje, você acha que quem levava? O Boulos. Com certeza. Não, se fosse hoje, eu não tenho a menor dúvida. E aí, isso é uma coisa, assim, bizarra, né? Que é a maior cidade da América Latina, nas mãos do Boulos e do PSOL. Tipo assim, nunca governou uma capital tão grande. Governaram Belém e tal, com todo respeito a Belém, capital importante e tal, mas não se compara ao tamanho de São Paulo. São Paulo tem um orçamento monstruoso, exatamente. É maior do que muito estado. Exato, é o terceiro maior orçamento do país. Vem primeiro o orçamento da União, depois o orçamento do estado de São Paulo, depois o orçamento da cidade. É absurdo, né? São Paulo é muito uma monstruoso. Coisa bizarra mesmo. Quem que é o seu maior desafeto, o seu maior atrito dentro da Câmara? Dentro da Câmara? Olha, Porque eu tô muito no começo. Eu já percebi que eu vou bater com algumas figuras ali, mas você já tá nessa caminhada aí um tempo e você já conseguiu fazer um inimigo ou outro. Olha, eu acho que os meus maiores atritos são com duas pessoas que já saíram de lá e agora são suas colegas, né? Quem? A primeira delas, a Sâmia Bonfim. Cara, já... Tive umas discussões, assim, ferrenhas lá na Câmara Municipal, principalmente na época da Escola Sem Partido e tal. Por quê? Porque ela deturpava completamente as minhas propostas, assim, era uma coisa bizarra. Eu tive um projeto que era uma tentativa de tentar uma conscientização sobre os perigos do aborto, nos casos permitidos por lei. Então eu dizia o seguinte, olha, nos casos permitidos por lei, antes do hospital do município realizar o aborto, ele deve oferecer à mulher um atendimento psicossocial, com atendimento psicólogo, com atendimento da assistência social, para que ela entenda que se ela quiser ter a criança, ela não necessariamente precisa criá-la, principalmente nos casos de estupro. É que eu acho que especificamente no caso do estupro, ninguém fala pra mulher que assim, ela nunca vai superar o fato de que ela vai estar matando uma criança. Exato. Exatamente. E quando se conversa... Você já conversou com uma mulher que fez aborto? Não. Eu conversei com uma mulher que fez aborto e nunca contou pra ninguém. Caramba. E ela fala, cara, assim, isso faz, sei lá, 5, 6 anos que ela fez o aborto. E ela nunca superou. Nunca. É o maior trauma da vida dela. A maior dificuldade psicológica da vida dela. A maior dor da vida dela. E não vai passar em breve. Exatamente. Então assim, você foi vítima de um estupro, sim. Você foi vítima de uma violência, sim. Mas matar essa criança vai ser, na sua mente, matar uma criança pro resto da sua vida.
E outra, tem associações, como é o caso da Associação Guadalupe. Inclusive, eu recomendo que você conheça, se não Brasil conhecer. for Life também. Tem. A Associação Guadalupe, a principal sede deles é em São José dos Campos. E eles têm um trabalho exclusivo de atender mulheres que foram estupradas e que desistiram de fazer o aborto. E elas vão lá, tem a criança. Na imensa maioria dos casos, por incrível que pareça, essas crianças não vão para um orfanato, é alguém da família que acaba adotando, mas quando não é da família, vai para um orfanato, etc. E a mulher, ela recebe o atendimento durante a gestação e após a gestação. E claro, ainda assim vai ter o trauma do estupro, etc. E tudo mais, mas ele é amenizado, porque essa associação também atende mulheres que fizeram o aborto, no caso do estupro, mas ele é amenizado, este sofrimento, se comparado com a mulher que sofreu estupro e fez o aborto. Que é a soma de vários... Exatamente, porque é vários a soma de traumas. Então eu fiz um projeto desses na Câmara. Olha, antes dela realizar, ofereça para ela esta opção de ter esse atendimento. Cara, e entender que existem opções. Existe um projeto desse nível federal? Eu acho que não. Vamos fazer, cara? É uma boa, hein? Vamos fazer. É uma boa. Só que aí, o que aconteceu? Eles deturparam o conceito do projeto. Falaram, você quer obrigar a mulher a passar por uma sessão de tortura para não abortar, etc. E aí foi uma campanha contra o projeto, uma coisa bizarra. E aí você, de certa forma, acaba saindo da discussão sobre o projeto, porque eles estavam mentindo. Era mentira, puramente mentira. Então, acho que a Sâmia foi uma das opositoras, assim, que eu tive mais ferrenhas. A outra foi a Erika Hilton, aí por conta dessas questões de ideologia de gênero. Veja, você é maior de idade, já se formou, já formou a sua consciência, etc. O que você vai fazer com a sua sexualidade, tudo bem, é um problema seu. Você vai fazer com o seu corpo e tal, tudo bem. Não tenho nada contra isso enquanto um agente público, enquanto um agente da lei. Mas daí você tentar enfiar no currículo da escola, e era todo dia um projeto. A gente ia lá, derrubava, principalmente com o apoio da bancada evangélica, sempre derrubando esses projetos dela, que era uma tentativa de fazer uma sexualização precoce das crianças. Esse acho que foi o maior problema e os maiores enfrentamentos que eu tive com a Erika Hilton lá na Câmara Municipal, e que eu acho que com certeza vocês vão ter agora lá na... Vou precisar da sua ajuda, então, cara. A Erika, eu acho que ela não tá em nenhuma comissão comigo. A Sâmia tá na comissão de educação, que eu tô também. E já teve um quebra-pau, cara, para um negócio nada, assim. Um negócio zero, né? Caramba. Que era o Capitão Alden, da Bahia, fez uma moção de aplauso, uma coisa assim. Eu não lembro exatamente qual foi o pedido. Acho que foi uma moção de aplauso. Não, acho que não foi uma moção de aplauso. Não consigo lembrar exatamente qual foi o pedido que ele fez. Para a professora que... Uma homenagem, né? Para a professora que salvou que mobilizou o menino que atacou a escola, né? O menino lá que atacou a escola com a faca. E, cara, a gente passou mais de 40 minutos na comissão discutindo a justificativa. Meu Deus do céu. Mas por que isso? Da homenagem. Porque na justificativa, o Capitão Alden fazia menção a ele ser menor de idade, a menoridade penal. E aí os caras começaram. Meu Deus. A Sâmia é casada com o Glauber, não é? Isso, exatamente. E aí tava o Glauber, a Sâmia, mais uns 2 esquerdistas ali, cara, batendo, né? Mas eu acho que a gente tem voto lá na Comissão de Educação. Acho que a gente tem maioria. Ai, que bom. Eu preciso ver fazer a conta de novo lá, mas eu acho que a gente tem. E meu, eles são pesados, assim, né? Eles têm muita experiência, muita habilidade política ali. Ali vai ser uma briga boa. Não, e outra, entendem de regimento também, né? Porque tem aqueles caras que falam, etc., mas não entende muito bem como a coisa funciona. Eles já estão há vários mandatos ali, a Sâmia no caso 2, mas o Glauber mais. Então eles já entendem muito bem como a casa funciona, né? Então isso faz uma diferença.
A sua relação com o prefeito de São Paulo, né? Imagina que na próxima eleição você venha vereador novamente, né? E aí você tem o Salles ou o Boulos, né? Hoje, né, a sua relação, se você tivesse que escolher, né, ser oposição ou ser situação, do ponto de vista de dia a dia político, o que é mais interessante? O que você prefere ser? Olha, eu acho muito melhor ser oposição. Ser oposição porque o negócio é o seguinte, o seu poder de fiscalização sobre o governo, etc., quando você conhece como a casa funciona, eu lá atrás, no começo, quando entrei, era outra coisa. Mas hoje em dia, quando eu preciso me opor a um projeto, eu já conheço todos os mecanismos, etc. Então é muito, muito bom essa coisa de fiscalizar, barrar os projetos do governo, etc. Do ponto de vista... É mais divertido, do ponto de vista do dia... Mais legal. É mais legal. Agora, ser governo, basicamente no Brasil, é você administrar a distribuição de cargos, né? É basicamente isso. Você entrega cargos para a base e você tem os votos. O grande ponto quando você é um sujeito ideológico, você tem que equilibrar essa entrega de cargos com a qualidade. Então, tudo bem, eu vou compor com o PL, com o PP, com republicanos. Me indiquem pessoas. Aí eles vão indicar. Só que, peraí, vão filtrar o currículo, etc. Então, é uma administração de currículos você ser base do governo hoje no Brasil. E acho isso um saco. Isso é um saco. Mas é a política como ela é. Não adianta você falar, não vou fazer. Vai fazer, porque senão você não vai governar, entendeu? O que você tem que fazer é, no mínimo, ter um filtro, que é o que a esquerda não faz. A esquerda você vai indicando quem tiver... Se o cara tem experiência, não tem experiência, se é daquela área, se não é, foda-se. E aí acaba aparecendo essas situações ridículas, né? De exatamente. Ministro que não sabe o que tá fazendo lá, né? ou igual tem um ministro deles agora, acho que foi do turismo, sei lá. Bom, esse cara, ele é campeão, velho. Ele viajou pra vários lugares. Faz merda. Assim, eu tenho uma lista e a gente fica pensando, como é que o Lula não chega lá e fala assim, filhão, tá muito queimado, vamos trocar aí, porque eu não consigo compreender uma coisa a lógica. Bizarra isso. A última dele foi assim, ele tem um suplente, né? Ele foi a ministro, então vem outro deputado e ocupa o lugar dele. Beleza, então existe uma relação com o suplente. Porque a qualquer momento ele pode voltar. Exatamente. Né? Então, ele nomeou, quando ele era deputado, ele nomeou o piloto particular dele, piloto de avião particular dele. Meu Deus. E o diretor do Aras dele. Nomeou assessor parlamentar. E aí, ele saiu, né, foi pra ser ministro, e o suplente dele manteve esses caras lá. Então, quando ele era deputado, ele ainda tinha uma desculpa, né? Não, esses caras me aconselham espiritualmente, qualquer porra assim. Não. Ainda o suplente dele manteve. É muito bizarro, cara. Não, isso é muito surreal. Dá na cara. Então, é essa coisa. Eles não administram, não tem um mínimo de qualidade nas pessoas indicadas. E assim, é normal você indicar pessoas pro governo, porque você tem que dividir a sua base, você tem que dividir o poder. Mas não pode ser umas coisas crachadas assim, entendeu? E aí, quem acaba pagando a conta, no final das contas, é a população, entendeu? Que vai ter que aguentar esse cara até o final do governo. Eu achei que ele ia cair agora. Eu tinha certeza. A imprensa foi a hora que o Lula chamou, etc. Não, vou conversar com o cara. Agora vai cair. Mas segurou ele. Impressionante. Deixa eu te perguntar um negócio agora de parlamentar para parlamentar. Você acredita que a gente deve economizar a verba pública e
e gastar o mínimo possível e tal. Já acreditei nisso. Você já acreditou? Já. Hoje você não acredita. Não. E agora me explica então o fetiche que o MBL tem com isso. Também não tem mais, viu? Não? Tem. Eu participei de um podcast durante a campanha, um podcast Red Pill, assim. E tem... Oi? Redcast. E tem muito cara do MBL que é Red Pill, assim. Sobrou umas fileiras ali, mas... E o podcast inteiro, eles, eu só vou votar em você se você não usar fundo, eu só vou votar em você se você não gastar o dinheiro, não tiver motorista, não tiver carro, não tiver não sei o quê. E eu cruzei com um assessor do Kim e é um negócio meio foda lá, tipo... Mora todo mundo no funcional junto. Eles dividem Eu já fui lá. É um negócio assim, é um fetiche por não gastar a verba que eu não consigo entender. Qual que é essa loucura aí? O Novo também tinha isso. E agora caiu a ficha deles, né? Pelo menos na relação do fundo partidário. Mas saiu uma matéria no início ou final do ano passado ou início desse ano. Na Folha, dizendo que o MBL estava reconsiderando as políticas de economia, blá, 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 e logo em seguida saiu do Novo, que vai passar a usar o fundo, não sei o quê. Por que acontece? No caso das verbas de gabinete, né? No meu primeiro mandato de vereador, no segundo eu já tinha me tocado, mas no primeiro, eu falava, não, eu vou economizar 95% da minha verba de gabinete, não vou usar carro oficial, cortar assessores pela metade e tal, e vai gerar uma economia de tanto... Nossa, e daí você toma no cu que você não consegue fazer nada. Exatamente, exatamente. Aí eu via aqueles parlamentares de esquerda usando tudo. E fazendo coisa... Voando! Mano, tinha gente em tudo que é bairro, anotando reclamação, e tapa buraco, e reforma creche, e faz e acontece. E eu lá com os meus 9 assessores, meu Deus, caramba, vou administrar tudo aqui, sem ter verbas e nada. Esse é o primeiro ponto. Segundo, economizei. Economizava a média de mais de 1 milhão por ano. Nossa, 1 milhão de reais. O que significa isso? É uma gota no oceano. Pra onde vai a desgraça do 1 milhão? Eu consigo definir para onde vai? Não consigo. Consigo aprovar um projeto para definir para onde? Não consigo. Então ele volta pro Caixa Geral da Câmara. Aí o presidente vai pagar cafezinho, vai pagar assessor. Aí o que ele faz? Ele refaz os cálculos dele lá, gasta mais para a Câmara, para reformar a Câmara, faz um novo pavimento, reforma do escritório, não sei o quê. Aí, o que sobra ainda no final do ano, ele, entre aspas, devolve para a Prefeitura. Aí faz um evento, estou devolvendo para a Prefeitura, etc. 15 reais. Ele devolve para a Prefeitura, ele não está devolvendo para a Prefeitura, porque aquilo ali vira uma emenda informal do presidente da Câmara. Que ele pode gastar no que ele quiser. Ele gasta então o que ele faz? Ele joga aquilo tudo na região dele. Na conta dele. Aí ele vai, pavimenta o bairro todo. E... Aí você vê uns asfaltos assim, bizarros, onde nunca você imaginou que ia ter. Exatamente. Aí na primeira chuva já cai tudo e não sei o quê. Então, assim, é uma grande ilusão. Você tá dando grana pros outros caras e deixando os seus opositores com todo o recurso à disposição para fazer muito mais trabalho do que você. Então, assim, é uma grande babaquice isso. Isso não significa que, preciso gastar tudo. Não, preciso gastar o que é necessário você gastar para ter um mandato decente. Você tem verba de gabinete, você tem verba de salário. Exatamente. Tá. Quanto que é a sua verba de gabinete? Hoje acho que é 26 mil. 26 mil. Exato. E com isso você tem que pagar aluguel de gabinete, ou você usa só o gabinete da Câmara? Hoje eu só uso o gabinete da Câmara, mas aí o que acontece? A Câmara não tem equipamentos suficientes para todos os assessores. Então sempre falta computador, impressora, essas coisas. E consultorias, né? Que eu acho que é o que faz o maior trabalho. Então, precisa de uma consultoria de finanças, de economia, de direito, etc. Acho que esse é onde eu gasto mais, né? Aqui não tá o carro. Não. Carro é foda. O carro, o que aconteceu? A Câmara fez Ela tem placa preta, não tem?
Não, agora não tem mais. Não tem mais. Não, o Ministério Cara, isso é a maior decepção, sabia? A única coisa que eu queria como deputado federal era a plaquinha, mano. Porque São Paulo faz maior diferença. E eu tô mal acostumado, 10 anos de polícia, né? Andando de viatura, né? Corredor de ônibus, farol vermelho, vai, voa, prende, pá. Pensei, nossa, vou ter um carro oficial agora com plaquinha, pá. Tem vereador que coloca, mas ele manda fazer e bota lá, é irregular. Real? É. Eita porra! Aí eles falam, quem é que vai parar? Ninguém. Caralho, eu não sabia, mano. Que... Vou meter esse louco aí, Eugênio. Fala isso. Fazer a placa aí, deputado federal. Foda-se. Aí tem uns caras que coloca lá e tal, aí consegue andar. Mas não existe regulamentação para isso, né? Agora, o que acontece? A Câmara abriu uma regulamentação lá para reembolsar Uber e tal, etc. Então, quando eu vou para várias reuniões, etc., aí eu peço esse reembolso. Tá. E quanto que é a sua verba de salário? Acho que deve ser em torno de 180 mil, alguma coisa assim. Porra! Aí, ó. Então, pessoal, vamos fazer uma até comparação 18 assessores. aqui. Eu, como deputado federal, eu tenho 34 ou 37, acho que 34 de verba de gabinete, mas eu tenho que comprar passagem para Brasília. Justo. Que é caro pra caralho. Isso. E eu tenho que alugar gabinete em São Paulo. Senão... Então, assim, eu tenho menos verba de gabinete que você. E a minha verba de salário é 110 mil. Caraca! Então eu não consigo contratar ninguém, mano. Cara bom é caro, ainda mais em Brasília. Exato. Pô, você tem 70 pau a mais por mês pra gastar, quase o dobro. Caraca, velho. Ou seja, se eu tivesse ganhado pra deputado federal, eu ia reduzir o... Então, esse é o desafio que os caras têm. Porque o cara vai a federal e aí ele chega lá e fala assim, o que eu faço com a galera? Eu perdi espaço. Eu tenho que mandar embora metade dos meus assessores. Cara, que bizarro isso. Né? E tem isso, né? Porque uma coisa estadual, é o custo de vida aqui. Sim. Outra coisa é o custo de vida em Brasília. Estadual é pior ainda, né? Estadual tem mais verba de gabinete e mais verba de salário, né? Isso é verdade. A Lesp é uma coisa... É uma mãe, né? É uma mãe. A Lesp abraça. Cara, que louco. Pois é. E só pra esclarecer, então, pra população em geral, eu não tenho auxílio terno, eu não tenho auxílio alimentação, eu não tenho nenhum auxílio, eu tenho só o meu salário. Só, tá? Verba de gabinete é pra isso, pra administrar o gabinete, alugar, comprar passagem, para não sei o quê. E a verba de salário é pra pagar o salário dos assessores. Exatamente. Que o meu é metade do que o... Caralho, olha, foda, mano. Foda. Caramba. Você tem quantos assessores hoje? Eu tenho 15, 14. Nossa senhora. De 18 que eu poderia ter. De 18. Mas já tive 9. E olha que de 9 pra 14 foi uma diferença enorme, viu? O trabalho melhorou pra caramba. Mas só um detalhe pra esclarecer. Eu não serei candidato em 2024. Então já vou deixar aqui um pedido pra galera pra seguirem o Lucas Pavanato no Instagram. Lucas vai te suceder. No Twitter, exatamente, vai ser aí o meu candidato. Mas por que você vai sair? Primeiro porque o clima na Câmara Municipal ficou muito ruim pra mim. Eu fiz uma denúncia grave lá. Eu não sei se chegou a ver isso. Qual delas, mano? Mas vai sair, inclusive, daqui a algumas semanas, acho, no Brasil Paralelo, num documentário que eles fizeram sobre uma máfia da cultura. Eles vão contar um pouco dessa minha história. No início desse segundo mandato, me fizeram uma proposta de corrupção. Um ex-vereador que tinha acabado de perder a eleição. Foi a primeira e única proposta que fizeram. Ele estava desesperado porque os amigos dele, né, os aliados dele abandonaram ele e tal. Ele estava procurando outros aliados e me chamou para uma conversa. Para então a minha candidatura de deputado federal. Eu falei, você não usa fundão? Na época não usava nada. Aliás, nunca usei, né? Porque a última eleição foi agora. E aí ele falou, eu tenho alternativas para você. O cara vai me apresentar empresários. Então, que essa é a minha crítica aos caras que não usam fundão. Exato. Beleza, irmão, você não usa fundão. Você faz campanha com o quê? Vai ficar na mão de quem?
Porque assim, eu fui o deputado federal que usou o menor valor de fundo eleitoral do estado de São Paulo. Eu gastei R$200 mil. Caramba, só? Você não faz nada Não com dá pra R$200 fazer mil. nada. E aí, nego que não usou o fundo eleitoral gastou 300, 400, 500, 600 mil. Pô, tem gente com 2 quem? milhões. De quem? Quem que vai te dar R$2 milhões só porque você é bonito, legal e gosta das suas ideias? Né? Gosta dessas ideias. Ah, Então, aí ele veio com essa proposta. Aí eu falei, acho que vai apresentar potenciais doadores. E aí, conversa vai, conversa vem, etc. Ele não tava falando, a conversa não tava, eu vi que ele tava meio nervoso. Até que chegou uma hora que ele falou, então é que todo mundo faz o seguinte, manda boa parte dessa verba, que era as emendas, né? O vereador na época tinha 5 milhões de emenda por você ano. tem 5. Você tem Não, cinco? na época eram 4, hoje é 5. Tá. Aí ele falou, você manda essa verba pra cultura, pra shows. Porque o cachê do artista, o artista que diz quanto é que é, E o resto. e volta 40% pra você. Nossa! Ou seja, quase Senhora. metade do negócio. Seria como dizer que praticamente 2 milhões ou 1 milhão e 600 mil, para ser mais específico, voltaria pro meu No bolso, pra campanha. Aí por você ano. vai ter dinheiro pra fazer campanha, hein, Pois é. mano? Aí eu fiquei em choque, assim, né? Meio travado e tal, mas eu não queria demonstrar que eu tava, porra. Bom saber, já vou ligar uma luz vermelha aqui, vou olhar, todo mundo tá mandando dinheiro pra cultura, mano. Vou fiscalizar todos vocês, pegar vocês aí não errado, hein, mano. Já tô avisando. Principalmente pra shows. É. E eu fiquei meio travado, assim, falei, tá, a gente vai conversando e tal, não sei o quê. Bom, Pô, falei meu sonho é dar uma cana num cara desse, mano. Faz tempo que eu não- resumo da história. Procurei meu jurídico, fomos no Ministério Público, não tinha prova nenhuma, que era ele falando comigo e tal, não sei o quê. Ministério Público pediu pra fazer uma ação controlada. Vou explicar o que é uma ação controlada, Boa, galera. por O favor. seguinte: ação controlada é um mecanismo da Lei de Combate ao Crime Organizado. Que você, quando recebe uma proposta, você vai lá com o juiz, com o promotor e fala assim: ó, essa é a proposta que eu recebi. Vamos fazer um teatrinho? Fingir que eu topei? A gente vai tocando e vai ver onde é que dá, Isso, né? exatamente. Ou seja, você puxa a língua do cara. Você É. deixa rolar. Deixa rolar até o ponto que, não, agora vamos derrubar, vamos prender todo mundo. Aí fiz a tal da ação controlada. 2 meses. Só? 2 meses conversando com o cara, só. Rapidinho, hein? Porque o negócio é o seguinte. Aí grava tudo, filma tudo, gravado, mó rolo. tudo controlado e tal, com o Ministério Público acompanhando tudo ali, com o GAECO, né, que é especializado nas organizações criminosas. E ele foi me apresentando a galera, falando quem fazia o quê? Na prefeitura, os caras que recebiam a grana e tal, não sei o que, etc. Os caras vão te matar, Holly. E entreguei tudo pro MP. E ficou com o MP, isso foi 2021, parei em 2021 e tal. Aí, pouco mais de um ano depois, saiu na Folha. Mas o que aconteceu? Chegou pro jornalista metade da história. Então, quando ele me ligou tipo assim, fiquei sabendo que você foi flagrado aí num esquema de desvio de emenda. Ai, cara. Eu, que isso? Não, pera lá, não sei o que, etc e tal. Enfim, no fim da história ele entendeu que era uma ação controlada e publicou a matéria lá, ó, Fernando Holliday denuncia ex-vereador e tal. E claro, não saiu tudo, mas saiu o essencial, né? Que eu denunciei o cara que foi gravado boa parte das conversas. E aí começaram as ameaças. Aí os assessores de outros vereadores, ó, toma cuidado com fulano, porque o cara que eu tinha gravado também era investigado em outra frente por ter envolvimento com o PCC. Campeão, hein? E ter ameaçado pessoas à mão armada e tal. E aí eu fui pro MP de novo. Esse Falei, cara e tá aí? solto? Tá solto ainda. Aí eu fui pro MP e falei, e aí, como é que faz agora? Aí, tem o programa de proteção à testemunha, só que o programa de proteção à testemunha, você sabe como é que é? Vai te colocar onde, mano? Tipo, eu tenho que mudar meu nome, me mudar de estado. Como que você quer chamar? Me enfiar num calabouço e tipo, não tem como, eu sou um mandatário, eu sou conhecido, não tem como você... Sua cara é queimada, pelo amor de Deus. Vai fazer uma cirurgia plástica, não sei. Não dá. Aí os caras, você teria que abandonar o mandato, não ia ter como. Aí a gente chegou a Você tem quantos anos?
Tenho 26. Ah, te dá uma arma, pelo menos, aí. Devia ter pegado a posse lá. Te ajuda. O porte. Aí, enfim, eles falaram, olha, não tem jeito. Aí, o que tem que fazer? Anda com um colete à prova de balas e pede escolta pra Câmara. Aí a Câmara, o MP mandou um ofício pra Câmara, me deram a escolta da Guarda Municipal. Eu fiquei alguns meses andando com colete. Só que aí depois as ameaças elas foram meio que diminuindo e tal. Ainda me recomendaram continuar usando. Mas eu falei, mano, todo dia essa merda debaixo da roupa e tal. Um inferno. Eu falei, não, vou ficar só com a escolta mesmo. E tá todo mundo solto. Show de bola, hein? Estamos aí. Nossa, há cerca de 1 ano e meio. Então, cara, mas assim, ó, seguindo a lógica de que você entra na política por causa dos amigos e fica na política por causa dos inimigos, se você sair fora, não é pior? Você não fica mais vulnerável? Então, mas o problema é o seguinte, eu não consigo fazer muita coisa agora na Câmara. Porque eu denunciei um cara, tudo bem, ele não era vereador na época. Mas aí, todos os vereadores agora, acho que eu fico gravando as pessoas por aí, entendeu? Como é que você senta pra conversar com um cara ficou pra... com uma fama de cagueta. Exatamente. Sou cagueta, sou X9, o cara que não dá pra confiar, não sei o quê. É impossível você trabalhar desse jeito. Então eu falei, porra, melhor eu sair, deixar pra alguém, porque aí pelo menos essa pessoa vai conseguir entregar mais resultados do que eu, entendeu? É o preço que eu vou pagar por isso. Cara, essa conversa aqui tá sensacional, assim, 1 milhão de vezes melhor do que eu imaginei que podia ser. E a gente tá caminhando pro final. Eu queria que você deixasse uma mensagem aí pra galera que tá assistindo esse podcast, um podcast novo. Apesar de eu estar na internet aí desde muito tempo, eu nunca tive a oportunidade de ter um projeto meu, né? Então esse é um projeto meu mesmo. E eu queria que você desse um recado pra galera que tá te assistindo. Boa. Bom, primeiro agradecer a oportunidade aí, muito da hora essa conversa, gostei bastante. E dizer para as pessoas aí que estão nos acompanhando que, cara, pode parecer realmente às vezes que não tem mais esperança, que a coisa tá acabando, mas eu acho que a gente já teve momentos piores da história do nosso país. E foi nesses momentos piores que a gente conseguiu despertar e erguer essa direita que hoje está tão forte no Brasil. Então acho que, às vezes, quando a gente estiver desesperançoso, só dá uma olhadinha no passado, que nem é tão distante assim, que a gente vai ver que ainda tem jeito. Valeu. Excelente. Bom, brigadão. Nóis. Brigadão mesmo. Um prazer te receber. Uma conversa excelente. Quero deixar um abraço para todo mundo que está assistindo esse vídeo. Pedir para vocês se inscreverem no canal, compartilharem essas ideias, né, com as pessoas que vocês acham que vão aproveitar. Isso aqui é uma formação, né? Eu assisto muito YouTube. Eu assisto YouTube o tempo todo, né? Eu tô escovando o dente, eu tô vendo um vídeo, eu tô tomando café, eu tô vendo um vídeo, porque é a minha oportunidade de aprender coisas que a nossa vida é uma correria. Então, isso aqui é conteúdo, isso aqui é formação, são ideias importantes. A gente não tá falando aqui besteira. Então compartilha esse vídeo com pessoas que você acha que vão se enriquecer com esse conteúdo. E se inscreve no canal para não perder, né? Não perder o nosso trabalho aí, que eu acho que ainda vai ser bem grande. Pessoal, muito obrigado. Um super abraço e até a próxima.